Somos a Hortron, empresa fabricante líder de mercado em produtos eletromédicos. Com experiência de mais de 10 anos de mercado, possuímos mais de 50 produtos eletromédicos registrados junto à Anvisa. Conheça agora o nosso ventilador pulmonar HTR-1. O HTR-1 é um equipamento de UTI destinado a pacientes com média e alta complexidade respiratória. Nosso ventilador é acompanhado dos seguintes acessórios: primeiro, faça a montagem da válvula exalatória da seguinte maneira. Pegue a mangueira menor e conecte nesse terminal da válvula exalatória, encaixando-o até o final. E a mangueira maior neste outro terminal. Vamos montar agora o circuito respiratório. Pegue o conector Y, solte o terminal mais fino e conecte o terminal da mangueira a esse orifício. Agora, conecte a esse terminal as duas mangueiras nos terminais ao lado. Vamos instalar agora a válvula exalatória no equipamento. Esta válvula é acompanhada de uma membrana de silicone que deve ser conectada nesse sentido. A válvula exalatória deve ser conectada nesse sentido. Pressione-a para frente e girando no sentido horário. Após o encaixe, a mangueira menor é inserida no terminal S1. E a segunda mangueira, maior, no terminal S2, ficando dessa maneira. Para montar o circuito respiratório no equipamento, conecte a mangueira do terminal Y na saída SP, que é o sensor proximal. Encaixe firmemente até o final. Logo após, conecte um dos lados do conector Y na saída inspiração e o outro terminal na saída expiração. Conecte agora o circuito de oxigênio atrás do equipamento. Rosqueie a mangueira verde de oxigênio até o final. Em seguida, a mangueira amarela de ar comprimido até o final para evitar vazamentos. Faça agora a instalação elétrica, observando primeiro a voltagem e, em seguida, conecte o cabo de energia. Pronto, o equipamento já está pronto para ser iniciado. Ligue seu equipamento na chave localizada atrás do aparelho. Na tela inicial, temos o ajuste para paciente adulto ou pediátrico, ou ainda o último, paciente ventilado. Selecione o peso do paciente e tecle Enter. Na próxima tela, temos os ajustes iniciais do equipamento. Ao clicar Enter, o equipamento irá fazer uma autoverificação, pressão e fluxo de ar, pressão e fluxo de oxigênio, válvulas reguladoras e teste interno do equipamento. Importante, caso qualquer uma das opções ficar em vermelho, há alguma falha a ser corrigida. Cheque as ligações e repita o teste. Após todas as verificações, o equipamento já entra em modo de operação. Nessa tela, temos 6 modos ventilatórios. VCV, ventilação assistido, controlado por volume. PCV, ventilação assistido, controlado por pressão. PCV-AV, ventilação assistido, controlada por pressão e volume assegurado. SIMV,
Ventilação mandatória intermitente sincronizada, CPAP-PS. Ventilação com pressão contínua em vias aéreas, ventilação com pressão de suporte, NIV. Ventilação não invasiva assistido, controlado. Como exemplo, vamos utilizar o modo PCV, ventilação assistido, controlado por pressão. Ao clicar em Standby, o equipamento já começa a ventilar o paciente. É importante fazer todos os ajustes antes de iniciar a ventilação. À parte inferior da tela estão dispostos todos os campos que podem ser editados: pressão controlada, PIP, frequência, tempo inspiratório, tempo de subida, concentração de oxigênio, trigger, que é a sensibilidade do paciente. Então, cuidado se ele estiver em 0. O paciente não consegue entrar no modo respiratório espontâneo. Os níveis mais sensíveis desse modo é o -1 e o menos sensível, -5. Como demonstração desse modo, deixando a frequência em 10 batimentos por minuto e o trigger em -1 para que possamos ver a sensibilidade do trigger. Qualquer indício de driver respiratório, o paciente consegue efetuar a respiração, pois a sensibilidade do trigger de -1 percebe a sua entrada respiratória e libera o oxigênio fora da frequência pré-determinada de 10 batimentos por minuto. Se o trigger estiver em 0, o paciente só será ventilado respeitando a frequência pré-ajustada de 10 batimentos por minuto. Na pausa inspiratória, o equipamento faz o procedimento, segura a inspiração e calcula a pressão de platô. Na pausa expiratória, o equipamento vai fazer o cálculo de alto PIP. Tecla congelar, para fazer uma análise do gráfico. A tecla de 3 minutos de oxigênio, quando clicado, o equipamento vai emitir 100% de oxigênio e depois volta na concentração de oxigênio determinado anteriormente. Tecla de alarme, que tem todos os parâmetros necessários para fazer a seleção dos alarmes. A tecla autoajuste é muito importante. Ela pega todos os parâmetros que o paciente está naquele momento e traz os alarmes próximos aos ranges do paciente. O ponto verde indica onde está o parâmetro do paciente e as setas vermelhas os limites inferior e superior do alarme. Pressione o autoajuste e note que as setas vermelhas ficarão mais próximas do ponto verde. Tecle Aplicar e todos os alarmes se autoajustarão. O cadeado verde simboliza que a tela poderá ser configurada. Clicando no cadeado e ficando vermelho, a tela Touch ficará protegida contra disparos acidentais. Importante: se o sensor proximal não estiver conectado ao equipamento, o trigger não irá funcionar. Caso for desconectado, o equipamento dará o alarme e indicará a informação na tela, e assim que conectado, voltará ao modo normal de funcionamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte técnico.